Mais uma segunda-feira aqui no Bug do Millennial, o podcast do Media Max. Hoje aqui, se o problema era medo, segurança, hoje a gente está tranquilo no nosso estúdio do Bug do Millennial, viu? A gente está recebendo uma pessoa, tentamos fazer algumas vezes, não deu certo uma, não deu certo outra por motivos distintos, mas hoje deu certo. A gente está recebendo hoje no episódio do Bug do Millennial a Edilane Mansueto. Dentre várias coisas que eu posso descrevê-la, né, e outras mais que vamos descobrir conversando hoje, ela é instrutora de tiro aqui em Campo Grande, também imagino que já percorreu o país todo, né, é subtenente da Polícia Militar aqui do estado também, CAC, né, que é colecionador, atirador desportivo e também caçador, influencer fitness e não sei o que mais, né, tem mais viaja muito, vi no Instagram dela. Obrigado, viu, Diana, por estar aqui no Bug do Millennial hoje. Obrigadão mesmo. Pelo convite, é uma honra poder compartilhar um pouquinho da nossa história de vida e, quem sabe, motivar outras pessoas, exatamente. Outras mulheres, isso que eu já ia falar. Além de tudo, tem uma história de vida muito rica, né? Sim. Com vários assim, todo mundo tem sua trajetória, né? Mas você tem coisas marcantes que eu acho que são interessantes a gente pontuar aqui no podcast. E também é host agora de um podcast também, viu? Pois é. Na Polícia Militar, né? Tá com um projeto muito bacana, justamente com essa missão também de levar mais o nome da instituição, da Polícia Militar, aproximada da sociedade. Aí também tem muitas dúvidas no que tange a nossa gloriosa PMMS. Né? Quando a gente tem sempre essa... Imagino que seja um desafio muito grande da polícia, né? E das forças de segurança públicas. Sim. Essa aproximação, né? A visão que a maioria das pessoas tem da polícia, dos policiais, é uma coisa mais sisuda, mais fechada, mais para dentro, né? Sim. E claro que existe um trabalho que não é fácil de fazer, Exato. né? Que assusta algumas pessoas, porque, mas que assim, também Lucas, é muito importante, né? A polícia, no contexto geral, não só a polícia militar, ela é acionada para dirimir crises, né? Ninguém chama a polícia quando a situação, a gente fala, tá 12/8, tá tudo ok. Então, a gente já chega num ambiente diferente, né? E chega justamente para responder, né? Para dar um respaldo para quem nos acionou. Então, mostrar que não é só isso a polícia militar ou as demais polícias, né? No contexto geral. A polícia está, sim, pronta para servir com mais energia, com técnica, se for necessário, mas que existe todo um trabalho, né, diverso dentro da esfera polícia militar, com outras atuações. O serviço administrativo, os projetos sociais, né? Então, o intuito do que a PMS é justamente para aproximar, porque também falta informação. A gente vê muitas pessoas falando, eu quero fazer o concurso, usa como se a polícia, o batalhão de polícia especializada fosse uma outra polícia, né? Então, levar informação nesse sentido também, que primeiro você faz um concurso para se tornar policial e que dentro da instituição tem várias áreas para você atuar, né? Os batalhões específicos. Eu acho interessante você falar isso, porque o trabalho que você faz nas redes sociais e tudo mais, o alcance que você tem com o seu trabalho e o seu perfil de trabalho também, de atuação fora da Polícia Militar, meio que ajuda a criar essa ideia de que o policial militar não é só isso que você disse agora, né? Exato. Tudo que você faz, assim. Ainda mais para as mulheres, né? Que quando eu falo muito, quando eu entrei na instituição, em 1998, tenho agora em agosto eu completo... Nem parece, hein, pessoal? Duvido aí que alguém que não conhece a história dela pensou que seria... Eu sou um pouquinho 9, antiga na carreira, agora em agosto eu vou completar 24 anos. Caramba. E quando eu entrei, somente 10% das vagas eram destinadas para as mulheres, né? Então, mais uma oportunidade para mostrar que as mulheres também podem, né? E também devem se colocar à disposição. E agora... Você sabe a porcentagem hoje em dia? Não, hoje, graças a Deus, está de igual para igual no contexto intelectual. Desde o último concurso que as mulheres estão concorrendo de igual para igual, o que já acontecia em outros estados. Né? Aproveitando o seu gancho, assim, eu acho que é interessante você falar um pouco dessa sua trajetória antes de chegar na Polícia Militar. Sim. Um pouco da sua história de vida. Você... como é que que caminhos te levaram à Polícia Militar, a se atrair, né, por esse universo do mundo da segurança pública? Sim. Lucas, eu venho de uma família muito simples, né? Eu já compartilhei essa história para algumas pessoas e alguns podcasts, mas eu ratifico que eu não tenho vergonha alguma de falar sobre isso, até porque foi justamente isso que me forjou, justamente um dos motivos pelo qual também estou aqui. Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade, né? Minha mãe era dona de casa, meu pai pedreiro,
Então, por falta de oportunidade, minha mãe falava, olha, se você... Vocês são daqui, de Campo Grande? Eu nasci em Presidente Venceslau, São Paulo, mas morei até os 12 anos em Ivinhema, cidade aqui, 300 quilômetros daqui. Pertinho de Dourados ali. Isso. Então, meu pai pedreiro, não tinha pouca cultura, minha mãe também estudou até a 4ª série, e minha mãe, né, nenhum pai, nenhuma mãe quer que a gente se estagne, né, quer que vê os filhos sempre melhor do que da vida que eles tiveram. E naquele contexto, a minha mãe não poderia me dar, né, muitas coisas, a não ser educação, isso eu tive desde cedo. Ela falou, olha, se você não quer, né, uma vida como a que nós temos, então procure estudar, procure se capacitar. Então, ouvindo os conselhos da minha mãe, aos 18 anos eu fiz o concurso da Polícia Militar, buscando uma estabilidade financeira, até para eu poder ajudar também nas despesas de casa, e me apaixonei. Né, eu falo muito que no quartel eu ouvi de um comandante, né, que se a gente ouvisse o hino nacional e aquilo ali não nos arrepiasse, não era motivo para a gente estar ali. Então, ali caiu minha ficha, eu comecei a entender, comecei a ser forjada como polícia e sou apaixonada, sou muito grata a Deus, que para mim foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, me tornar policial. Então, com 18 anos eu entro para a instituição como soldado, que é o degrauzinho mais raso. Né? Nossa, muito cedo, né? São 10 degraus, praticamente. Então, assim, além dessa questão de ser mulher, ainda tinha a questão da idade, né? Exato. Você fica, não é, uma pessoa 18 jovem. anos tem aquela dúvida, né? Você acaba de sair da adolescência. Que profissão seguir? E assim, já é uma baita de uma responsabilidade, né, Lucas? Você sair às ruas armado, com uma missão de defender as pessoas e se arriscar, né? Que a gente faz um juramento, né? Você vai para a rua e tem que defender as pessoas mesmo com o risco da própria vida. E independente do que está acontecendo, se é para você, se você é acionado para reaver uma bicicleta de R$50 ou um carro importado caríssimo, a polícia vai fazer a sua missão da mesma maneira. Então, se não for tocar no seu coração mesmo e sentir que aquela é a sua missão, eu falo muito para quem está buscando o concurso público, né? Não é só apenas vestir uma farda e ficar bonitinha, fardado. A missão vai muito mais além. Então, eu sou muito grata a Deus de quando surgiu essa oportunidade de eu me tornar policial. Né? E não parei. Mas as pessoas te falavam assim, quando você disse, eu quero ser, como é que era o seu entorno? As pessoas tinham medo, falavam não é para você, sei lá. Então, como eu sou a única polícia na família, assusta um pouco, né? Até porque antigamente a gente via a polícia só como truculenta, né? É algo muito perigoso, é algo muito físico. E hoje exige-se muito, né, do contexto intelectual, da sua sabedoria, da sua técnica. Então, tendo esse ensinamento, até porque eu cresci ouvindo, se você não fizer as coisas direito, a polícia vai te pegar. Então, era visto como um bicho-papão, entre aspas. Então... Você falou que isso, eu que vou pegar agora. Mas, assim, a academia, realmente, a gente é forjada e a gente aprende muita coisa, só que, assim, no dia a dia é o que a gente aprende de fato, né? Cada ocorrência é uma ocorrência. Mas sou muito grata. E aí foi também, o coração da mãe e do pai foi ficando mais aquebrantado e viu que era uma missão muito bonita. Que você tinha vocação, né? Exato. Pai e mãe é assim, né? Quando vê que, por mais que exista uma resistência inicial, né? Eu bem sei, meu pai não queria que eu fizesse jornalismo, depois que deixou. Falando no seu pai, você pagou um preço muito... Assim, eu não sei, dá pra fazer essa relação direta com a sua profissão e com o que aconteceu com seu pai? Seu pai foi assassinado, né, num episódio de latrocínio. Sim. Você pode contar um pouco o que aconteceu? Então, eu já era policial à época, né? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Então, minha filha hoje tem 14, eu estava grávida do filho anterior, 16 anos que aconteceu isso, né? Então, para quem nos vê, vou contar um pouco rapidamente o que aconteceu. Voltando essa questão também de violência doméstica, que eu acho importante a gente falar, né, Lucas? Muitas vezes as mulheres não se colocam à disposição de buscar algumas profissões porque crescem ouvindo. Isso não é coisa de mulher, né? Você nasceu para ser mãe ou você nasceu para ser dona de casa. E eu cresci, né? Meu pai era um excelente pai, muito amoroso com os filhos, mas ele pecou muito com a minha mãe. Entendi. Né? Então, eu cresci vendo violência doméstica. E hoje, fazendo uma autoanálise, a princípio eu entrei na instituição para buscar uma estabilidade financeira, para dar um respaldo para ambos, mas eu acredito também que isso no meu subconsciente já falava, olha, isso não é para você, não é para você crescer apanhando de ninguém. Sim, entendi. Né? Então, só pegando esse gancho,
hoje eu entendo muito bem o porquê que eu me tornei polícia. E no decorrer da minha carreira, o meu pai também era alcoólatra, né? E via... Era um homem que não deixava faltar comida dentro de casa, mas o alcoolismo também é uma doença, né? E nós buscávamos tratamento, só que, infelizmente, a pessoa tem que querer se ajudar, assim como as drogas, né? No contexto geral. E uma certa noite, meu pai estava num bar, né? 2 pessoas, 2 homens, pediram carona para ele. Meu pai era pedreiro, como eu disse, andava com um canivete, como muitos antigos fazem, né? Andava portando um canivete para tirar o excesso de cimento das unhas. E foi dar carona. Meu pai, na época, tinha um Fusca. Foi dar carona para essas 2 pessoas, indo para o corredor da Nova Lima. E aí, anunciaram um assalto, né? Meu pai... Eram conhecidos dele? Não, ele conheceu meio que ali. Naquele dia. Tá. Naquele dia, e meu pai pediu carona pro meu pai concedeu. E no trajeto anunciaram o assalto. Aí meu pai assustou a princípio. Não sei se tentou entrar em luta corporal ou se sacou o canivete. Mas falado isso eu ouvi relato de ambos, que depois nós conseguimos êxito em prendê-los, que quando ele falou, olha, você pode levar meu carro, mas minha filha é polícia, depois ela vai atrás de vocês. Então, falado isso, pegaram o canivete do meu pai e degolaram o meu pai. Achando que, de alguma forma, ele não ia chegar a informação para você. Exato. Então, depois, após apurar, né, ser feita a investigação, nós ouvimos o relato dos autores de que teria falando que foi... A princípio que estavam sobre o uso de entorpecentes, que só queriam levar o veículo, mas quando meu pai falou que era pai de polícia, aí resolveram assassiná-lo. Então, assim, talvez hoje, Lucas, era para eu ser uma mulher frustrada, né, até com a minha profissão, porque perder um pai, e na época eu não perdi só um pai, né, eu estava grávida também de 3 meses, e devido ao choque emocional, 2, 3 dias após eu fui fazer o exame de ultrassom também, perdi uma criança. Então, talvez fossem fatores determinantes para eu falar, poxa, eu não quero mais ser polícia. E muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que ter sabedoria para entender as coisas que acontecem, né? É difícil, muito difícil. Mas você chegou a querer se envolver pessoalmente, se empenhar em buscar... É claro que você queria saber quem eram os autores, mas você ficou... Os seus colegas que trabalharam para encontrar... Porque, assim, a Polícia Militar, ela trabalha ostensiva e preventivamente, né? Depois que o crime acontece, aí entra o trabalho da Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa. Mas nós somos irmãos, né? A gente está do mesmo lado. Então, o que eu pude de constatar pessoas para ajudar nessa busca, até porque eles já estavam foragidos em Mas seu estado emocional, você tinha... A polícia tem vontade de caça, né? Não tem como, né? Até porque a própria sociedade cobra isso de você. Poxa, seu pai está assassinado, e aí? Você não sabe por quê, você não sabe quem foi, então... E eu também estava com a minha mãe, com a minha irmã, e eu falava, meu Deus, todo mundo será que aconteceu alguma coisa com meu pai e a gente não sabe qual foi o motivo que meu pai perdeu a vida? Será que vão vir atrás da minha mãe e da minha irmã também? Então, criava-se aquele receio até descobrir que foi por causa de uma bobagem. Uma banalidade. Né? Então, é muito difícil, né? E aquilo ficou no meu coração, eu remoendo, poxa, será, cara? Será? Mas Deus faz tudo certo. Né? É difícil, lógico, até hoje é difícil você saber que seu pai perdeu a vida porque falou que era pai de polícia, mas eu tenho escolhas, como eu disse, todos os dias, né? Ser grata a Deus por tudo que eu passei e talvez usar das minhas dores, fazer das minhas dores combustível para crescimento e talvez compartilhar essas histórias para que as pessoas olhem para os problemas delas e falam, poxa, será que o que eu estou passando é tão importante que vai tirar minha paz ou que vai me desmotivar ou que vai fazer com que eu não corra atrás dos meus sonhos? Porque além de eu perder meu pai, que foi o primeiro, né, e depois meu filho, logo em seguida nós descobrimos um câncer, né? Depois também o meu irmão estava... Foi tudo muito rápido. Muito embolado, assim. Então, assim, foi uma sequência, né, de fatos que machucam. Imagina. Machucam. Mas, como eu disse, Deus tem que estar à frente de todas as nossas ações, né? E a gente tem que pedir sabedoria para poder transpor isso e fazer isso de combustível para a gente caminhar. E sua família, como é que ela ficou, assim, depois disso? Eu tentei, né, reforçar a segurança, porque na época que isso aconteceu, foi num período que
o PCC estava por vários estados, né? E, então a gente não sabia, por isso que eu queria investigar para saber qual que era o motivo de terem ceifado a vida do meu pai. Se tinha algum envolvimento, porque muitos também do crime organizado, para eles é mérito, né, tirar vida de policiais ou de parentes de policiais, mas depois se averigou que não tinha nada a ver e simplesmente porque os caras estavam sobre o uso de entorpecentes e resolveram ceifar a vida, né? Aliás, né, infelizmente aconteceu com seu pai, mas a gente que trabalha com isso também, vocês lidam com isso dia a dia, e a gente também lida com isso dia a dia, relatando, informando, né? Infelizmente é muito comum esse tipo de crime, assim, né, em que o motivo torto, parece, né, não existir. Assim, eu acho que é difícil você justificar uma morte, assim, né? Existem casos que são explicável, mas a justificativa é sempre importante não morrer, né? Não matar ninguém e tudo mais. Só que casos assim você deve ter visto assim centenas ao longo da sua carreira, né? Dentro da instituição tem coisas sempre que nos chocam. Você ainda se surpreende com alguma coisa, Edilane, assim, depois de tanto tempo? Tem coisas que, na hora do fato, talvez a gente tem que agir, ou pelo menos tenta, né? Agir 100% com a razão. Mas nós somos seres humanos, né, Lucas? Não dá para separar 100%, não. Tem uma ocorrência que aconteceu estando na área central que me marcou bastante, que foi a situação que não foi de homicídio, mas foi uma lesão cometida contra uma criança, um menino de 11 anos. Ele já estava sob os cuidados do tio, porque a mãe já vinha num quadro também de dependência química, então veio para Campo Grande para ficar sob os cuidados desse tio, e o tio era alcoólatra. E durante a madrugada, o tio pediu uma bebida para esse menino. O menino demorou um pouco para buscar essa bebida na geladeira. O tio pegou uma faca e deu uma facada na cabeça dessa criança de 11 anos. Meu Deus. Como a gente atuava na área central, os encaminhamentos que eram feitos para a Santa Casa, a gente também mandava viatura para averiguar o que tinha, qual era o motivo da entrada daquela vítima acidentada, né? E chegando lá, a nossa equipe constatou que foi dessa maneira. Então, quando eu recebi essa mensagem, não fui eu que fui, mas eu estava comandando os policiais, e aquilo me chocou muito, até porque eu tenho uma filha de 14 anos, né? Você engravidou depois? Sim, você tem uma filha? Um ano depois, isso. Hoje minha filha tem 14 anos, a Julinha. E aquilo me chocou muito, e eu saí do batalhão sem expor a criança e fiz um history, né? Falando, né, pra gente, né, ter mais cuidado com as nossas crianças, porque é muito, muito pesado, né? O trauma, né? Dessa criança. Pesado, a criança não sabe elaborar as coisas, né? E se a gente for analisar, né, o histórico de muitos que hoje estão no mundo do crime, vem também de uma parte de infância, de uma adolescência também delicada. E eu fiz um history, e graças a Deus, uma menina do abrigo, que é onde ele foi parar depois para se recuperar, ouviu esse history e entrou em contato comigo. Falei, Edilane, ele já está aqui sobre os nossos cuidados, tal. Não, ele já está aqui não, porque ele estava na Santa Casa. Ele vai vir para cá, vai ficar sobre os nossos cuidados, tal. E eu falei, me deixa vê-lo. Eu quero vê-lo, eu quero levar uma camiseta. Faz tempo isso? Faz 1 ano e meio, mais ou menos. Me deixa, eu quero levar uma camiseta para ele. Por quê, Lucas? Talvez essa criança ficasse só com essa mancha no coração dela e falava assim, poxa, aconteceu comigo, quando eu crescer eu vou querer a vida dar é isso, o troco. Né? Exato. Ou eu vou querer mesmo entrar pro mundo do crime. Porque ela normaliza, né? Exato, isso, porque assim, não me trataram com carinho, por que eu vou ser legal com a humanidade? Então eu queria plantar alguma coisinha na cabeça dele, né? Aí ela falou, Edilane, você vai vir aqui tem umas 15 crianças, vai dar problema. Eu falei, então você me dá o nome das 15 crianças, que eu vou mandar fazer a camiseta. Na época eu estava de subcomandante da Força Tática, vou mandar personalizar as camisetas e vou levar aí. E nós fomos com a viatura, foi uma tarde assim, maravilhosa, dei uma volta com os meninos e pude bater um papo com ele, para justamente a gente pode sim plantar uma sementinha boa no coração das pessoas. Às vezes nos indagam, você acha que você vai mudar o mundo? Jamais. Mas às vezes com a nossa conduta, com o nosso posicionamento, a gente pode sim mudar o mundo de alguém. Né? E hoje ser polícia, graças a Deus, eu cresci ouvindo, polícia, se você não fizer tal coisa legal, a polícia pode pegar. Mas graças a Deus, eu recebia muitas visitas de crianças, de adolescentes no nosso batalhão, pedindo até para os pais fazer um contato, vem aqui,
Tem como uma viatura vir aqui, vai ser aniversário do meu filho, a gente vai decorar com a decoração da polícia. Então, e a gente já fez alguma mudando. Polícia, bombeiro também, muitos, né? Isso que você falou, acho que é bem importante, né? Porque o trabalho da polícia e toda essa questão da segurança pública que causa muitos debates sobre como solucionar isso, né? É um problema sério, enraizado, né, no nosso país, e no Mato Grosso do Sul não é diferente, e que tem muitas dificuldades de resolução, né? A gente debate alternativas e ainda assim se vê as voltas com esse problema. Mas a minha mãe é professora, por exemplo, e ela e a minha tia, que é a irmã dela, é diretora de uma escola. Elas já sabem, assim, uma criança problemática, 90% dos casos, o problema está em casa, ela repete o comportamento, né? E é ali, como você fez e como muitos bons policiais fazem, é ali que você evita que aquela criança vai ser presa por você mesmo, ou por algum colega seu mais para frente, né? Também, Lucas, dos projetos sociais. Né? Hoje a Polícia Militar tem um Bom de Escola, Bom de Bola, Bom na Escola, tem o ProErd, que é um trabalho belíssimo. Famoso. Tem o Floresta. Quem não conhece o ProErd? Quem não conhece a música do ProErd? Quem não conhece? E nós temos hoje muitos policiais que passaram pelo programa ProErd e falaram, poxa, é isso que eu quero para minha vida. E em breve vai ter o programa Caveirinha, que vai ser lá no BOP. Então, se a gente cuidar da raiz das nossas crianças e dos nossos adolescentes, com certeza a gente vai ter adultos melhores e vai deixar uma sociedade melhor para todo mundo. E tirar, né, da mentalidade que quem tem que educar são os professores, né? Os pais têm que fazer o seu bom papel, né? A escola faz um ótimo papel, sim, mas o pai e a mãe hoje, talvez também por esse dinamismo de querer correr atrás do ter, e a gente esquece de ser, né, Lucas? A gente esquece de dedicar. Às vezes a gente está reunido numa sala, mas está todo mundo ali no celular, não tem um tempo de qualidade, não tem um tempo para você cuidar também do seu espiritual. Então, eu acho que buscar o equilíbrio talvez fosse a melhor saída para depois não cair na mão da polícia, que é formada também por homens e mulheres que também merecem cuidados. Porque muitas vezes a polícia é vista como se fosse uma pessoa... ou um super-herói, né? Parece, gente, mas a Edilane é ser humano, tá? Ela é daqui, não é da Marvel, não. E assim... E a gente tem sentimento, né? A gente se sensibiliza, dependendo das ocorrências, como essa me tocou. Então... Como é que você trabalha, assim, em sua cabeça, psicológico? Você faz terapia? Você já fez terapia? A minha terapia, religião, né? Como eu disse, eu acho que o equilíbrio é sempre o melhor caminho. Mas a atividade física é um remédio maravilhoso, Lucas. A atividade física... Academiazinha. Eu falo que a parte estética é apenas consequência, né? Mas pedalar é bom, lutar é bom, nadar é bom, e não deixar de lado também de cuidar do nosso espiritual, né? Ter o seu íntimo, nem sempre estar dentro de uma igreja, né? Tem gente que não simpatiza, mas assim, que você tem intimidade com Deus, você mesmo tem intimidade com Deus, eu acho que é muito importante. Até porque você na rua aí várias situações em que você está a todo momento lidando com várias coisas negativas, né? Exato. Isso vai somatizando, né? Pesado, ao longo né? do Muito pesado, né? Além da farda ter seu peso, do equipamento ter seu peso, as ocorrências são tensas, né? Você tem que estar muito ligado. A gente tem que tomar decisões em frações de segundos para ser julgado depois por pessoas, né, estudiosos, sim, mas que tem lá toda uma série de livros para ser consultados, códigos, jurisprudência. Na hora ali o negócio é diferente. Ele tem que agir muito rápido e tem que ser certo, porque se não for certo, a gente vai pagar muitas vezes até com a nossa liberdade. Né? É verdade. Você acha que... na sua opinião, a polícia erra em alguns momentos? Sim, o ser humano erra, né, Lucas? Assim, a polícia é só mais uma profissão. Assim como o médico erra, assim como o professor erra, né, o ser humano erra. Mas é por isso a importância também de quando a gente decide por uma profissão, que a gente não pode estagnar, né? A gente tem que buscar cada vez mais evoluir de acordo com porque o que eu ouço... Isso é uma coisa muito... existem profissões em que o erro... Ele
Parece que tem uma proporção maior, né? Ele realmente define a vida e a morte das pessoas. A medicina é assim. Sim. Em muitos casos, o jornalismo é assim, porque a gente está lidando com a reputação de algumas pessoas, as pessoas são mortas, a reputação dela, a moral. Em vários, o direito é assim também, se você condena uma pessoa, trabalha pela condenação de uma pessoa injustamente, né? E a polícia é assim também. Então tá aí mais uma nuance, né, de tensão em cima dessa profissão, que é você julgar ali na hora, né, o que pode ou não... Até porque um dos nossos maiores bens, né, após a vida, né, o direito à vida é o direito à liberdade, né? Então, e a gente tem ali que decidir por cercear a liberdade de alguém ou não, de acordo com a ocorrência. Então, é muito delicado. Você já teve em confrontos reais, assim, muitas vezes, ou não? Lucas, a gente está preparado, se possível, se precisar for, né, tem até a máxima, né, que o pessoal... Mas eu defendo muito a minha classe e eu acho que bandido não tem que levar melhor que polícia jamais. Jamais. A gente vê constantemente críticas, né, sobre ações policiais, mas a gente às vezes se esquece que a polícia também é uma autoridade, a gente tem que respeitar. A gente é chamado muitas vezes para dirimir crises bobas. Pessoas que sabem que não pode dirigir alcoolizado, aí a polícia tem que ir lá pegar na mão e conduzir. Poxa, você bebeu alcoolizado, então vamos lá para a delegacia. Então, se o ser humano fizer bem a sua parte, o serviço da polícia vai ficar muito mais fácil. Então, a polícia tem que estar preparada, se precisar entrar em confronto, vai entrar em confronto, porque a gente tem que dar uma resposta. Então, quem escolheu estar do lado errado não foi a polícia, foi quem está infringindo a lei, né? Então, eu defendo muito que a polícia tem que estar preparada. Se necessário for entrar em confronto, vai acontecer. Mas se no seu caso já aconteceu algumas vezes? Não, o nosso estado, graças a Deus, já conduzi muita gente, né? Mas no batalhão que eu atuei, não foi necessário. Foi próximo, mas não foi necessário. Mas dependendo isso também que fica uma dúvida muito grande, né? Quando a gente vai para batalhões específicos, batalhões de polícia especializada, são missões diferentes, missões distintas. É lógico que se você está numa rádio patrulha, a gente não tem que baixar a guarda porque a ocorrência que você foi chamado é uma ocorrência aparentemente simples. A gente não pode subestimar nenhum tipo de ocorrência, porque pode evoluir. Às vezes você começa com uma ocorrência que está tranquilo e a ocorrência pode se evoluir. E o risco, né, do policial também. A gente passou esse pouco tempo por um caso de 2 PRFs que foram abordar uma pessoa que aparentemente era inofensiva, né? E acabou acontecendo uma tragédia. Por isso que a gente tem que procurar ao máximo trabalhar sob doutrina, né? Trabalhar sob doutrina, os procedimentos serem sempre padrões, independente porque hoje a gente aborda muitos CACs, né? Que você até citou. Muitas pessoas de bem que têm o seu porte, que têm sua posse de arma, e nem sempre essa pessoa que conduz uma arma de fogo é uma pessoa que está contrária à lei. Mas a gente não sabe. Então, a abordagem tem que ser padrão. Se eu pego alguém que está infringindo a lei com uma arma de maneira errada, eu tenho que abordar de uma forma. Se eu pego a pessoa de bem que está conduzindo uma arma de fogo até me provar o contrário, até eu verificar, o meu procedimento tem que ser padrão. Né? Depois que eu vi, o cidadão de bem apresentou os documentos, tá bom, muito obrigado, é o trabalho da Polícia Militar. Mas, às vezes, eu vou abordar e, na abordagem, a gente consegue rever muitas coisas que foram tomadas de pessoas de bem. Veículos furtados, motos furtadas, às vezes pessoas sequestradas. Então, é na abordagem que a gente consegue dar uma resposta. Então, se a gente trabalhar sobre doutrina, né, não posso falar dos colegas, eu não sei, não estava lá, né, dessa questão, mas, assim, serve, infelizmente, para a gente aprender com o erro, né, e para a gente falar, poxa, eu tenho que melhorar como policial, eu tenho que treinar mais para não dar margem. Porque a gente, como ser humano, tudo a gente vai criando padrões, né? E imagino que na polícia deva ter os padrões de perfis de mais risco e menos risco, né? Hoje, na Polícia Militar, a gente tem os POPs, né? Que são os procedimentos operacionais padrão, justamente para a gente agir de acordo com o que foi traçado, para minimizar as margens de erro, porque é passível de erro sempre, né? E infelizmente, a gente aprende muito com as falhas. E às vezes o erro, como a gente disse, pode custar a vida da pessoa e pode custar a vida do policial, né? Com certeza. Eu não queria perder uma coisa que você falou no início, você citou umas 2, 3 vezes a questão, você falou um pouco sobre isso, mas eu queria refletir mais sobre isso, que eu acho importante você estar aqui, e a sua voz também, né? Que é essa questão de ser mulher dentro da polícia, né? A maior bandeira que você carrega, né? Dentro da Polícia Militar,
nas suas redes sociais, na sua Sim. vida, sempre que você pode, você cita isso. E eu queria que você falasse um pouco desse arco, desses 20 e tantos anos dentro da polícia, como era, né, o ambiente quando você entrou, como mulher, como é que era com as pessoas, como é que era essa dialética com os policiais homens, com os mais antigos também, né? Sim. E como é que é agora, assim, como é que isso está mudando? Lucas, quando eu entrei, como eu te disse, eu era soldado, né? Eu entrei, trabalhei um pouco no trânsito aqui de Campo Grande e já fui convidada para compor a equipe de segurança do então governador, que era o Zeca do PT. É uma equipe para compor... Aliás, aproveitando que você está aqui, né? vou dar um recado para a Bibitran, que estacionaram em frente aqui a garagem, viu? O pessoal do Bibitran estacionaram em frente à garagem aqui do Media Max. Dona Joana estava maluca mais cedo aqui, recepcionista, brava. Não tinha vaga. Então, fui convidada para compor a equipe do Zeca. E lá eu fiz 2 cursos, né, de segurança de autoridades. Fiz uma pós-graduação na área. Você entrou, o Zeca do PT era o governador, né? Era o atual governador, em 98, assumiu em 99, né? Que a partir de Tinha acabado de ser elegido. 99, isso. Aí fiquei como segurança de autoridades, que também é uma das atribuições da Polícia Militar, fazer a segurança de governador, vice-governador e seus familiares. Fiz a segurança da, então, primeira-dama. Já é um contexto diferente, né? Porque quando eu entrei, como eu disse, só eram 5% das mulheres, das vagas destinadas para as mulheres. E trabalhar em segurança, aí você leva em consideração o porte físico, você tem que saber se a pessoa tem técnica o suficiente para passar uma segurança também para o VIP, né? Para a pessoa que está sendo cuidada. Então, a todo momento, eu estava cuidando do meu físico, do meu intelectual, como eu disse. Fiz 2 cursos na área, fiz uma pós-graduação e trocou-se o governo, assumiu o André Putinelli. Como a segurança de autoridades é algo muito pessoal e, às vezes, vinculado ao ramo político, a gente achou que fosse trocar toda a segurança pessoal, né? E, vendo o nosso profissionalismo, me mantiveram ainda na segurança do André por mais 8 anos. O que aconteceu novamente quando trocou para o Azambuja. Então, eu fiquei 19 anos trabalhando, 19 anos e meio trabalhando como segurança de autoridades. Um ramo que eu sou apaixonada, gosto demais. Só que eu sentia falta de usar a farda. Sentia falta de usar a farda. É um trabalho mais apaisano, assim. Mas o trabalho de SEG-OUT, né, de segurança de autoridades, você tem que passar desapercebido. Então, se eu estiver fardada ao lado de uma autoridade, vai acabar que todo mundo vai saber que eu sou segurança do VIP. E não é esse o trabalho. Então, para você passar maior descrição possível, até porque se uma ameaça chegar, ela já vai te identificar. Sim. E o correto é nós identificarmos a ameaça. Então, eu sentia falta da minha farda e, à época, não tinha mudado a lei. Mulheres... o período para se aposentar seriam 25 anos. E como eu já tinha ficado 19, eu falei, poxa, eu quero sentir mais a minha farda, porque eu fiquei pouco tempo no trânsito. Foi quando eu busquei também um outro curso, né, na área operacional, que foi um curso no COI, que é o Comando de Operações Especiais em São Paulo. Eles abriram vagas, eram 30 vagas, 27 eram destinadas para os policiais de São Paulo e 3 vagas para o Brasil todo. Então, eu me coloquei à disposição, eu falei, vou lá tentar uma vaga dessas 3. Aí eu falei, poxa, maluca, você é mulher, tem só 3 vagas para o Brasil, você vai lá fazer o quê? Eu falei, eu vou tentar. E era o teste físico que me capacitaria a conquistar a vaga, não fazer o curso, né? Para depois você fazer o curso. E ficamos em primeiro lugar dessas 3. Ficamos não, você ficou. Esse plural aí não existe, não. Em primeiro lugar. E aí fiz o curso Conduta de Patrulha em Local de Alto Risco, que é um curso que te dá capacidade para você fazer incursões em favelas. E vim, então, transferida para o 1º Batalhão, que é competente pela segurança da área central aqui de Campo Grande. Chegando ali, para compor uma viatura, somos geralmente quatro policiais, né? A Força Tática, 4 policiais. Vai o motorista, o comandante, o P1, que é o homem mais experiente, né? Depois do comandante, e o P2, que é o menos experiente. E eu pedi para o meu comandante, falei, eu quero trabalhar na rua. Né? Ao contrário também de que hoje, graças a Deus, mudou o perfil. Porque todo mundo te conhecia dentro da corporação, imagino. Muita gente me conhece. Eu já conhecia nessa época também, né? Sim. E viam você como alguém que trabalhou sempre ao lado das autoridades, exato, né? E como é que foi essa recepção nas ruas? Então, aí você tem que provar para os colegas que você é tão capaz quanto, né? Então, mesmo sendo subtenente, né? Já essa época, já como subtenente,
poderia estar na função de comandar a viatura, mas eu acho que a humildade sempre precede a honra, né? Então eu pedi para o meu comandante, falei, comandante, eu quero ir para a rua, mas eu quero ir de P2, que é o homem menos experiente. Ele falou, jamais, como você é comandante, você é sub, você vai comandar a viatura. Eu falei, não, eu quero aprender com os meus colegas. Então eu tirei alguns serviços de homem menos experiente, homem no sentido genérico, né, do policial. Como é falado dentro da polícia. Depois eu fui pro P1 e depois já passei na função de comandante de viatura. Mas a gente aprende em curso? Aprende, mas aprende mais na prática. Então eu fui para querer aprender mesmo e conquistar o respeito dos meus irmãos, né? Para eles verem que eu estava junto se precisasse. Mas ainda faltava, então a gente buscou um novo curso, que é o curso de Força Tática, que eu fiz aqui no Batalhão de Choque, aqui de Campo Grande. E aí então eu me tornei subcomandante da Força Tática da Área Central, comandando homens. Aí sim. Então a gente, é o que eu falo sempre, a gente conquista espaço e diminui o preconceito a partir do momento que a gente faz, né? Porque falar é muito fácil, então vamos fazer junto? E quando eu entrei ali, eu sempre fui, né, da atividade física, e eu defendo muito, e faz parte também do policial de força tática, estar com a sua parte física e com a sua parte técnica. Aquele negócio de PM gordinho acabou faz tempo, né? Então, pode até ser gordinho, mas tem que dar conta do recado. Então, por quê? O pelotão de força tática, ele serve justamente para dar a Gilene quis acabar com os colegas gordinhos dela. Tem uns coleguinhas lá. Tentar levando uns pra academia não tá conseguindo, né? Mas eles foram. Porque o pelotão de força tática, além da composição numérica ser maior, porque a RP trabalha com 2 policiais e a força tática de 3 a 4, então, além do número ser maior, o poder também de fogo é mais pesado. Então, o policial trabalha com fuzil, trabalha com arma longa. E se ele não tiver com o seu físico ok e não tiver com a sua parte técnica em dia para dar suporte para esse policial de RP, não tem razão de ser. Então, nós colocamos após o curso que seria exigido praticar esporte todos os dias. E mesmo na função de comando, o que eu fazia? Eu treinava com eles todos os dias. Eu acho que é a diferença do chefe e do líder, né? Que assim, as palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam. Então, e aí eles falam, poxa, se a Sub faz, a Sub tem 43 anos, a Sub faz, a Sub é mulher, eu não vou fazer? Então, isso servia também de incentivo. Então, a gente nadava na segunda, era Gil na terça, era Cross na quarta, e a gente vira e mexe, eu fazia uns corridões. Todo mundo querendo mudar de batalhão, de companhia. Isso, pelo amor de Deus. Mas isso vai criando uma energia muito forte e me deixava muito feliz quando eu saía, até para correr com a tropa, que vira e mexe a gente fazia uns corridões fardados ali na área central, até para mostrar para a sociedade mesmo que a gente está pronta para agir energicamente se for necessário. A Polícia Militar é uma instituição em que a hierarquia é muito preconizada, né? São os pilares, né? Hierarquia e disciplina são os 2 pilares da polícia. Então, eu imagino que nunca tenha acontecido nada muito explícito contra você, principalmente depois que fui galgando na carreira, né? Mas você já passou por situações... Você sempre foi vaidosa desde o início na Polícia Militar? Ou você tinha ou isso nunca foi uma questão? É porque assim... Agora a gente já tem farda feminina, né? Tinha-se a saia, mas quando a gente recebe a farda é masculina, o coturno é o mesmo para homem e para mulher. Então, se a gente não cuidar, pelo menos de passar um batonzinho, né? Ainda é. Hoje nós já temos, já tem a farda na moldagem nos feminina cortes. E masculina. Então, e já nos deixa muito assim, séria, né? E eu acho que mulher é mulher pode pintar as unhas, mulher pode passar um batom, porque a farda já nos deixa muito sisuda, né? Então, eu acho que a gente, parafraseando Che Guevara, né? Endurecer sem perder a ternura. Exatamente. A gente pode sim, e isso não desmerece ou não diminui o nosso profissionalismo. Sim. Mas né? esse nem era o ponto, eu queria chegar no ponto. Você já ouviu, já chegou ao seu ouvido algum tipo de desmerecimento por conta disso? De desmerecer, ou algum tipo de assédio? Você já recebeu algum tipo de assédio dentro da polícia, ou no âmbito, não sei, na vida? Sim. Eu acho que antes era mais comum, né? Principalmente no quesito de, às vezes, pessoas que estão num nível superior a você, achar que você deve se curvar só por causa disso. Mas vai muito da nossa postura, né, Lucas? Em qualquer profissão, não só dentro da polícia, em qualquer profissão, a gente se posicionar e falar, olha, acho que você está confundindo um pouco as coisas, não é por aí. E quando você prova que você é competente,
né, as gracinhas são deixadas de lado. Então, nunca tive desrespeito nem de quando eu assumi a função realmente do serviço operacional e nem de abordagens. Muitas pessoas me perguntam, você já recebeu cantada quando uma abordagem? Jamais, até porque, como maluco? A gente age sobre a doutrina, né? A gente age sobre a doutrina e com seriedade, porque um descuido pode custar a nossa vida. Sim. Né? Então, eu acho que eu adquiri muito respeito a partir do momento que eu comecei a fazer com os meus colegas. Entendi. Você falou da abordagem que pode acontecer, por exemplo, com os CACs, né? Você é CAC, Sim. né? E instrutora de tiro também, imagino que você dá aula para quem quer, para curso de CAC? Isso, para quem quer se tornar, quer adquirir sua posse, né? Para quem quer tirar o seu CR. Como é que é esse trabalho, essa sua atuação como instrutora de tiro? Porque é uma possibilidade mais nova, assim, uma coisa que está se popularizando mais nos últimos anos, né? Os cursos, né? A lei foi flexibilizada mais no ano passado também, né? No âmbito do executivo, né? Mas ainda tem algumas leis que estão tramitando no Congresso, né? Que daí, para ter essa questão já tramitada dentro do Congresso é diferente. Sim. Mas como é que você entrou nesse... óbvio, você é policial, mas existe mas não necessariamente ligadas, uma coisa com a outra, né? Então, fica muito explícito que eu sou apaixonada pela polícia, né? Então, já pensando também no que eu vou fazer quando eu me aposentar. 25 anos, o que eu vou fazer? Falta muito, Edilene? Eu já posso me aposentar esse ano. Olha isso, sonho meu, nosso. Mas não sei, acho que eu vou trabalhar mais. Porque eu tenho 1 ano e pouco antes de me tornar policial, que eu trabalhei no comércio, né? Então dá para somar. Mas eu fiz um concurso, é o que eu te falei, dos nãos que a vida nos dá e que a gente tem que ter sabedoria para a gente entender. O meu maior sonho era a maior ascensão dentro da carreira, então eu queria muito ser oficial. Né? Passar de subtenente é como se fosse um degrau a mais, né? Ser oficial. Então eu estudei muito para fazer esse concurso interno, tinha plena convicção que eu estava preparada para o dia da prova. E aí eu fui fazer a bendita prova, quando saiu o resultado, já saí da prova, falei, nossa, o que aconteceu comigo? Não estava confiante? Não, eu estava muito preparada, eu estudei muito, mas eu tenho certeza que Deus tinha algo melhor. E foi aí que surgiu o não que eu recebia com a não aprovação no concurso oficial. Logo depois eu fui convidada por 2 colegas que são policiais, inclusive um hoje é meu namorado, para ajudá-los numa instrução de armamento e tiro. E participei de 2 instruções com eles, e aí surgiu a oportunidade do curso de instrutor de armamento e tiro, logo depois dessa prova que eu fiz. Eu falei, olha, pode ser algo que eu continue ainda sentindo cheiro de pólvora, né? Pode ser algo interessante. Depois. Pode ser algo interessante. E aí, então, eu me tornei instrutora e muitas mulheres começaram, poxa, faz um curso específico para as mulheres, né? Os homens também, olha, eu vou para o stand de tiro, mas o instrutor não tem muito tato, o instrutor homem, para falar com a minha esposa. Eu queria que ela aprendesse a defender, porque eu tenho a posse do meu armamento, mas eu viajo muito e às vezes fica minha esposa em casa com os meus filhos e ela não sabe manusear. Então, ouvindo esse chamado, falei, poxa, eu vou montar um curso para as mulheres. E aí, Lucas, o que eu falo, né? Eu fui entender o que Deus tinha preparado para mim. O curso Only Ladies, ele é um curso que não ensina somente a mulher a acionar a tecla do gatilho, não ensina o que são os procedimentos de segurança, os fundamentos de tiro. Eu compartilho da minha história e isso dá, de certa maneira, uma chacoalhada nas mulheres, porque muitas vêm de situações que sofreram violência doméstica, muitas cresceram ouvindo esses nãos que eu te falei. Não, você é mulher, você serve só para cuidar de casa, para ser mãe, né? E isso dá um estalo para elas falarem, poxa, eu abri mão daquele sonho, eu vou resgatar aquele sonho. Então, essa chacoalhada nas mulheres de que elas podem sim ser o que elas quiserem, não sou feminista, não compartilho da ideia de que a gente não precisa de homens, muito pelo contrário, mas eu falo que a gente não precisa estar à frente, mas a gente também não precisa estar atrás dos homens. A gente pode estar lado a lado, né, buscando por uma sociedade melhor para todo mundo. Então, quando eu compartilho isso, né, e a minha visão também como policial,
acha, poxa, como que eu tenho que me comportar para eu não me tornar uma vítima? Como que eu tenho que ter a visão se eu entro num estabelecimento? O que eu tenho que fazer? Se eu vou andar armada, onde que eu tenho que portar a minha arma de fogo? Então, assim, são contextos que a gente vai inserindo e que atirar, né, acionar a tecla do gatilho é só a cereja do bolo. E aí eu fui entender, após o meu primeiro curso, que eu queria muito fazer um curso aqui em Campo Grande, porque às vezes a gente fica com receio, poxa, como que as pessoas vão me aceitar na minha cidade, né? Hoje, graças a Deus, Only Ladies tá... Only Ladies, ele tá assim... A gente ministra cursos para ambos os sexos, né? Mas esse curso específico eu montei para as mulheres, até atendendo esse chamado, e eu ministro esse curso hoje para o Brasil todo. E os relatos que eu tenho, os feedbacks das alunas é muito positivo. E qual que é o perfil de mulher que chega para você? Todos, Lucas. Procurando? Todos. Pessoas com pouco poder aquisitivo, pessoas com muito poder aquisitivo. Mato Grosso do Sul é uma região que tem muito agro, então muitas mulheres que moram em fazenda, muitas mulheres que foram vítimas de violência doméstica, muitas mulheres que sonham em ser policial, né? Hoje a maioria dos meus seguidores também são jovens concurseiros, então fala, poxa, eu quero ser como você, então eu vou lá para... Já antecipa... já quero experimentar como que vai ser. Então, assim, é muito, muito diverso o nível, né, e os perfis de mulheres. Então, não dá para direcionar que é só um público, é muito... muito misto. Mas quanto tempo dura? Como é que funciona o processo para ser CAC? Então, o curso Only Ladies, particularmente, ou também qualquer pessoa que busca para tirar o CR, né, que é o certificado de registro, que é o documento que te chancela a ser caçador, colecionador ou atirador. Então, você tira o seu CR. Você tem que passar por uma aula teórica, porque muitas vezes acham, chega lá, vamos atirar. Não. A gente tem que ter a aula teórica, tem que falar dos fundamentos de tiro, dos procedimentos de segurança, do que é formado, as partes que são formadas, o seu armamento, como que você sana a pane de um armamento, porque não adianta só você carregar uma arma, e se der uma pane você não sabe como é que resolve, né? Então, a parte teórica é muito importante. A gente mostra também estudos de caso, né? Como que você agiria se acontecesse aquilo ali com você. Então, a gente fala que começa pelo básico, né? Que... Aliás, o básico que não é básico, você está lidando com uma arma de fogo, né? Um concurso inicial. Aí a gente passa... Entendi, então são fases. São fases. Aí você vai avançando com o aluno, né? Às vezes você começa... E no fim tem um certificado. Tem o certificado. O curso Only Ladies tem cerca de 10 horas. Eu passo de umas 4 horas de aula teórica e depois a gente... Mas aí ela já sai dali podendo obter uma arma? Então, não, aí ela tem o curso que ela retém as informações. Se ela quer tirar o CR, que é esse certificado, aí tem que entrar com um processo, né? Na Polícia Federal? Não. Você pode fazer tanto pela Polícia Federal, se você for solicitar o porte de arma de fogo, ou pelo Exército, né? Para você se tornar um CAC é pelo Exército. Entendi. E aí cumpre uma série de exigências ali, alguns documentos que você tem que emitir, entra no sistema e aí te capacita como colecionador, atirador ou caçador, ou os três também. E depois você adquire a sua arma. E é muito importante as pessoas buscarem um curso antes, que eu sempre falo, para você ver qual que é a finalidade do seu armamento. Tem gente que quer uma arma para praticar esporte, tem gente que quer uma arma para portar. E também muita gente fala assim, eu já vou fazer um curso, eu posso ter o porte de arma, então são coisas distintas, né? Você tem que ter a posse, que é aquela que você tem na sua casa, no seu estabelecimento comercial, então você tem direito a ter ela ali, para defender a sua vida, o seu patrimônio nesses dois lugares, né? Já o porte de arma, ele é concedido pela Polícia Federal, hoje para algumas profissões, ou para alguém que comprove Estado, né, o delegado vai analisar lá. Caso a caso, né? Poder arbitrário dele ali de decidir. Hoje até, há pouco tempo foi discutido aqui na Assembleia, estabelecendo o CAC como sendo uma atividade de risco, mas, ou seja, não quer dizer que ele já tenha direito também do porte de arma. Vai ser mais um requisito que o delegado vai levar em consideração para ele conceder ou não esse porte. Aproveitando, assim, a pergunta que eu vou fazer é óbvia para você, porque você é instrutora de tiro, é CAC, é policial militar, e enfim, lida com isso, leva isso como uma profissão também.
Mas é um assunto muito, muito polêmico no Brasil hoje, né? O porte e a posse de arma também, né? Há quem defenda, há quem não defenda, há quem não queira que isso aconteça. Tanto da sociedade civil quanto das instituições, judiciário, políticos, enfim. Como que você vê essa situação? Como mediar esse conflito, né? Como você acha resolver? Porque há argumentos plausíveis de um lado, há argumentos plausíveis do outro, né? De ambos. As leis no Brasil dão muitas brechas, né, Lucas? Acho que já começa por aí. A base, né, a educação, né, que às vezes a gente deveria ter coisas mais regradas. No país de primeiro mundo, a gente tem crianças manuseando arma de fogo. Então, talvez a gente tenha que rever de um contexto mais profundo. Mas eu defendo que as pessoas de bem têm que ter a opção de estar armado ou não. E que essas pessoas têm que cumprir as regras. Se você for pegar as regras que um CAC deve obedecer, se um deslize que ele tiver ali, ele vai perder o CR dele. Então, assim, isso tem que valer para todo mundo. Então, eu defendo que as pessoas de bem têm que escolher poder ou não estar armado. E não, assim, cercear o seu direito de falar, não, eu quero comprar uma arma de fogo, porque a segurança pública é dever do Estado, mas nem sempre a gente consegue alcançar a todos no mesmo momento. Né? Até porque a gente tem déficit de várias situações, operador suficiente para atender o número de população, equipamento, treinamento. Então, assim, seria o ideal. Mas como não temos, então a gente tem que deixar a critério do cidadão de bem, optar, não, eu tenho que ter uma arma de fogo, eu quero ter uma arma de fogo na minha casa para me defender. E arma, né? O que é arma? Né? Hoje a gente está falando de arma de fogo, mas isso aqui pode ser uma arma. Uma faca é uma arma, uma tesoura é uma arma, um livro pode ser uma arma, dependendo do tamanho desse livro e em que eu desferir um golpe, eu posso matar uma pessoa. Então, assim, eu acho que as pessoas de bem têm que ter o livre-arbítrio de decidir estar armado ou não, né? Tem que estar muito claro quais são as consequências, né? E as leis têm que ser severas. Você falou do cidadão de bem, mas como você acha que a gente pode impedir que o cidadão de mal não tenha acesso à arma? Porque, assim, num ambiente em que o acesso à arma ele é mais fácil, a arma circula com mais facilidade. Sim. Hoje fuzil cai na mão de bandido, né? No Rio de Janeiro, aqui também, na fronteira, enfim. Sim. E com a legalização, regulamentação, a gente tem maior acesso, a fabricação aumenta, a demanda aumenta, enfim, existe uma demanda, então quer dizer que existe um mercado para isso, né? Mas não é também um problema que a gente pode causar para que essa arma não saia da mão do cidadão de bem e vá para o cidadão que não é tão de bem assim? Então, só se perder essa arma, né, Lucas? Porque assim, quando eu vou comprar uma arma de fogo, eu tenho que cumprir vários requisitos, eu tenho que apresentar vários documentos que talvez o cidadão que não está bem intencionado não vai querer cumprir. Então, o que o bandido ele quer? Ele é imediatista, ele quer tomar o que é seu de maneira rápida. Então, quem porta uma arma de fogo, quem decide andar armado, seja portar ou ter a posse, tem que ter também uma mudança de comportamento. E isso a gente fala muito nos cursos. Nem todo lugar vai ser bacana eu frequentar. Nem todo lugar vai ser adequado para eu estar misturando com pessoas que não têm o comportamento. Porque tem gente que vai andar com uma arma na cintura e às vezes vai tomar um copo de cerveja, achar que é bacana, ou dizer que é mais homem ou mais mulher se ele sacar aquela arma e mostrar para os outros. Sim. Ou às vezes usar uma camiseta e deixar mostrando que ele está armado. E hoje o que a gente difunde nos cursos é justamente ao contrário, a teoria do homem cinza ou da mulher cinza. É você passar o mais desapercebido possível. É você ter um bom coldre para você portar e ninguém perceber que você está armado. É você não frequentar lugares que você vai ficar incomodado. Por isso já tem muito isso, né? Nem todo... muitas coisas... posso, mas nem tudo me convém. Então, tem lugares que eu não vou frequentar. Então, acredito que a pessoa de bem vai ter esse bom senso. Mas você acha que no começo da minha pergunta, não é uma coisa que é fácil de resolver? Ainda é uma questão a ser... discutida. Assim, pelo que a gente vê, não é um consenso nacional, não, né? É uma questão ainda muito complicada, né? Então, mas a gente não está falando da obrigatoriedade. A gente está falando da possibilidade. Do direito. Aí você escolhe. Eu posso comprar um facão, né? Que antigamente a gente vê muito peão de fazenda andando com facão na cintura. Ou eu posso comprar uma arma de fogo.
né? E outra, arma de fogo também não deixa de ser um esporte, né? Dentro da categoria dos CACs, a gente tem o atirador. E é um local, eu não sei se você já foi ao stand de tiro, é um local onde famílias estão presentes, onde crianças estão muita presentes. Criança, sim. Então, eu volto lá no comecinho da nossa fala, né? A educação, né, Lucas? Se a gente criar bem as nossas crianças, criar bem os nossos adolescentes, a gente vai ter adultos mais comprometidos. Então, a educação, eu acho que é a base de tudo. Você vai armado a todos os lugares em que você está? Vou. Né? E fica até sempre porque atento. Sempre, né? A gente fala até nos cursos, né? Eu tô no amarelo e laranja o tempo todo. O que é isso, né? É ter a visão periférica, né? Eu entro no estabelecimento, eu procuro não ficar de costas. E isso vai ficando no automático. Eu vou chegando em casa, tem um carro diferente, poxa, esse carro não é comum aqui. Eu dou uma volta na quadra, então... E isso eu passo para minha filha também, né? Para ela tá criando para quê? Para não deixar o triângulo do crime se fechar. Porque para o crime acontecer, a gente tem que ter uma pessoa motivada, né? O meliante está aqui a todo momento matutando, às vezes observando a sua rotina. Tem que ter um bem que ele quer tirar seu, ou seja, um objeto, ou talvez a sua própria vida, e tem que ter a oportunidade. Então, se a gente não deixar o triângulo se fechar, onde a gente pode agir? Na oportunidade. Então, a todo momento... Qual que é o primeiro, desculpa? Aqui é a pessoa, né? Tá. O infrator, né? Entendi. Para não falar o que eu acho. O infrator, pode falar, aqui sem censura. Correto, né? Tem que ter o bem, algo que ele quer tirar, e aqui é a oportunidade para o triângulo se fechar e acontecer um crime propriamente dito. Então, quanto mais eu aumentar a minha sensação de segurança, menos chance eu vou dar pro bandido. Pior que é impressionante quantos vídeos a gente não vê em que o bandido tá passando, assim, e parece que ele só tá passando. E ele vê ali na hora... Você vê que ele tomou decisão na hora, né? Exato. Então, ele só tá esperando o que é mais fácil. Ele parece que ele sai vendo, assim... E muitas vítimas, depois a gente analisando, até na delegacia, para fazer o boletim de ocorrência, falam, eu nem vi, quando eu vi já estava em cima de mim. Porque o celular hoje é algo muito presente na nossa vida também, né, Lucas? Muitas vezes a gente está aqui o tempo inteiro caminhando ou até dirigindo, parou no semáforo lá, deu um amarelo, já começo ali. E isso é mudança de comportamento. Eu acho que a gente tem que ter mudança de comportamento para sempre o bandido levar pior. No seu caso, você atira com quais tipos de arma? Você atira com fuzil também? Também. Quando eu estava na Força Tática, a gente portava tanto arma curta como arma longa, né? Então, mas era fuzil. Qual que é a arma mais pesada que você já atirou? Na polícia tem o 5.56, vai até o 7.62, né? Mas aqui a nossa arma que a gente trabalhava era o 5.56. Mas nos cursos que eu ministro é o curso de arma curta, né? Agora que a gente coloca só uma pitadinha nos disparos de fuzil para ver o quanto é bom e aguçar assim, então, a curiosidade. eu entrei nesse assunto porque uma amiga minha, mulher, me mandou uma pergunta. A Tara, aliás, um beijo. Ela perguntou qual que é a pira do fuzil? Por que as pessoas querem tanto atirar com fuzil? O que o fuzil tem de diferente, na sua opinião? Então, a munição já é algo muito mais potente, né? A munição do 5.56, que é o que eu dou uma pitadinha no nosso curso Only Ladies. É o calibre, o 5.56. O calibre é o 5.56. Na pistola a gente usa, tem o 9mm, tem o 380, então assim, o recuo é bem menor, né? E é porque... Fuzil é massa, né? É bom, é muito bom. Mas assim, não é a gente fala que é uma arma portátil, né? Não é uma arma para você portar, né? Que é a diferença. Uma arma de porte é aquela que você carrega veladamente no coldre. Já o fuzil é uma arma portátil que você tem que usar com o uso de bandoleira, que serve mais para as forças policiais. E as pessoas ficam pedindo para atirar com fuzil lá em você? Sempre. Você acha que é festa, sempre. né? É como a gente fala, a gente engatinha, depois anda, depois corre. Aí você já tá lá em cima, já quer... Você deixa, no fim do curso, as mulheres todas atiram com fuzil? Sim. Alguns cursos a gente coloca assim, né? X números de pistola e depois a gente coloca uma bonificação de fuzil. Mas e não sai gente como doendo, não sai? Não, e as mulheres dão show, Lucas. É muito legal, porque a aula teórica eu prefiro que elas não levem, né? Os esposos, namorados, até porque a gente tem uma troca muito legal, emocionalmente falando. Mas na aula prática eu faço questões. Quem tiver marido, leva namorado. E até porque eles também incentivam muito elas, né? E elas dão um show. Né? Eu acho que porque... Os homens crescem, né? Com marminha, com carrinho. A mulher já é mais delicada, cresce com boneca. Então, não é muito familiar. Então, elas seguem muito a risco os procedimentos de segurança. Então,
o grupamento do tiro delas são maravilhosos. E agora, no mês de julho, a gente fez até um curso específico para casais, e no final eu fiz uma competição lá do homem e da mulher, né, dos parceiros. As mulheres deram o baile. É muito legal. Mas em casa fica esperto. O calibre maior é essa sensação de poder mesmo. Né? É muito legal. É muito legal. E isso que é bacana também, estar constantemente buscando conhecimento, né? Você faz um curso iniciante, depois você faz um curso intermediário, depois você já vai para a aplicação de torniquete, que é algo fundamental a gente também ter esse conhecimento, que o torniquete é um eu só fechei o olhinho assim, porque fiquei com dúvida. O que é o torniquete? É um acessório que a gente usa nos membros. Se você tiver alguma perfuração, um disparo, um corte, para cessar o sangramento, entendeu? E salvam vidas. Então, a gente vai inserindo coisas, né? O curso básico você fica ali tranquilo, já no curso intermediário a gente já faz pagar umas flexões, polichinelo para dar uma segurada, então assim, dá um dinamismo diferente. Eu acho que a sensação da arma longa é isso, você ir aumentando a sua capacidade de resposta. É meio que lógico, assim, né? Quanto maior a potência da arma, né? Mais emoção aí para quem gosta, imagino que seja. O que significa essa sua tatuagem na mão, essa escrita? Aqui, Molon Labe? Molon Labe ficou muito famoso naquele filme dos 300, quando ele estava guerreando, desafiaram o rei Leônidas, que iriam tomar as armas deles. E ele falou Molon Labe, que significa em grego, se você quer as minhas armas, então venham buscá-lo. É como se fosse um que eu vi no seu Instagram também, achei interessante. E aqui eu tenho uma águia, que fala muito da minha história, né? Que eu até falo também no final do meu curso, que eu conto a história da águia e da galinha, não sei se você já ouviu. Não sei se é a mesma, pode contar a sua. Que um ovo de águia caiu num ninho de galinhas, né? E aquele ovo se quebrou e essa águia começou a crescer, rodeado de pintinhos, e ela olhava para o céu e via águias voando alto, e as galinhas, por mais que elas têm asas, mas não voavam, e as galinhas só rastejando ali, bicando, procurando restos de comida, comendo minhocas, e a águia comia aquilo porque era o hábito, né, das irmãs, mas no coração dela, ela não queria aquilo, né, e a visão de águia, né, o que é uma águia, né, a águia hoje é a ave que tem maior envergadura, ela voa chega de longe. Altíssimas, né, altitudes. Ela passa por um processo muito doloroso quando ela tem que se renovar, ela mesma bate o seu bico na pedra para cair, ela arranca todas as suas penas. Então passa por esse processo doloroso, mas ela volta fortalecida, né, volta caçando, ela escolhe o que ela quer comer. E quando a águia olha para aquele ninho de galinhas ali, ela sabe quem ela é no fundo. Então, eu faço uma analogia que não é o meio que você vive, assim como não é o meio, né, que eu vim de uma família muito humilde, não quer dizer que eu tenho que nascer, crescer e morrer naquilo ali, que eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ter visão de águia, eu posso caçar o que é melhor para mim, mas desde que eu me coloque à disposição. Então, é uma entrega que eu faço também para as minhas alunas e peço para elas fazerem uma reflexão se elas estão com mentalidade de águia e de galinha. Então, eu quero que elas tenham mentalidade de águia, né, que elas acreditem no potencial delas e que elas voem voos aí altos. Não voe voos de galinha. Não, porque não era a história que eu sabia. Não voo de galinha e galinha acaba no fundo da panela, né? É verdade. Águia não. Muito bom, inclusive, para quem sabe fazer. E além de tudo isso que eu falei no começo, você ainda e não é, eu sou influencer fitness, você é patrocinada, né, por algumas marcas de suplemento, né? Hoje eu tenho uma parceria com a Black School, que é uma linha muito conhecida, né, a nível nacional e internacional. Eu faço parte do time de atletas. Graças a Deus também tenho uma parceria com a Invictus, que é a maior marca tática do país. Sou a mulher que representa a marca. E também sou instrutora credenciada pela Taurus. Hoje a gente tem 3 apenas no Brasil que é credenciada por essa empresa. Então, estou muito feliz. E tem que ter 27 horas o dia da Edilane. Conseguiu vir aqui, que legal, obrigado. E assim, estou muito contente também, só compartilhar uma coisa que aconteceu, que vai acontecer agora em setembro, nos dias 16, 17 e 18 de setembro, na base Armalite em Itu, que é o maior encontro tático do mundo, que vai ter instrutores, operadores de segurança pública e palestrantes, tanto aqui do Brasil quanto do exterior. E
E o ano passado nós fomos chamados, algumas instrutoras, para participar do evento e para fomentar ainda mais a presença das mulheres. E não tinha ninguém palestrando, ninguém proporcionando clínicas, nem aulas práticas. E esse ano, graças a Deus, eu vou ser a primeira mulher que legal, a parabéns. administrar uma clínica lá. Então, estou muito feliz. Parabéns, então, de verdade. Um orgulho para Mato Grosso do Sul obrigada. também. Você já foi para os Estados Unidos? Fui. Visitou o stand de tiro lá? Parquinho de diversão para você, né? Nossa, tanto é que eu tinha comprado um ingresso para Disney com as minhas amigas. Que a Disney Sul é... Não, eu perdi, eu não fui. Eu falei, não, eu vou pro rancho. Eu perdi, nem fui para Disney. Então, algo que me faz refletir muito, sabe, Lucas? Se eu tivesse, né, talvez ficado com a visão de galinha, talvez era para eu estar no meu mundinho, né? E olha onde eu fui parar. Nos Estados Unidos, fiz um treinamento com o Navy SEALs, o Rich, um cara que sabe demais. Lá é outro patamar, assim, nossa, né? Essa questão é incrível, é surreal. Então, pra gente, assim, ter ambições, né? E ter certeza que a gente pode, sim, ser o que a gente quiser. Basta a gente não cruzar os braços, não ficar de mimimi, né? Focando nos nossos problemas. Como eu disse, não é fácil. Não é fácil para mim todos os dias. Eu tenho problemas, né? Eu tenho conta para pagar. Nem sempre eu vou estar motivada. Mas é a disciplina, né? E você saber onde você quer chegar, acho que faz toda a diferença em qualquer profissão, em qualquer relacionamento. Isso vale não só para a vida profissional. A gente se dedicar, a gente fazer o nosso melhor, né? Como diz o Mário Sérgio Cotelha, fazer o melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores, para fazer melhor ainda. Perfeito, é verdade, ele fala isso. Muitas frases bonitas hoje com a Edilene aqui, viu, gente? Tem que ler, olha, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui, pela presença. Eu agradeço também, a gente está finalizando. Viu, pessoal? Sejam todos águias. É isso aí. Comam galinha e treinem isso, também. Proteína boa. É proteína boa. Proteína boa. Pouca gordura, tá? Agradeço também a presença de quem esteve aqui, o pessoal mandou alô aqui pelo Facebook, todo mundo falando aí de Edilene maravilhosa e tudo mais. Um beijo aí para todo mundo que nos acompanhou. A Júlia Macedo, Ortega, o Milton Gomes da Silva também. Obrigadão, gente, por acompanhar o Bug do Milênio, viu? Obrigada. Bruno, então, depois, lembrando, claro, fica disponível, né, todo o podcast aqui em vídeo no YouTube, no Vimeo e também no Facebook. Assim como, claro, porque somos um podcast, também no Spotify e no Deezer. Além do mais, acompanha aí os cortes que a gente vai soltar no Instagram e também depois no YouTube. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Beijão.